né? Gente, é o seguinte, a apresentação aqui é sobre os ABICs. A gente, eu não sei se aqui todo mundo já ouviu falar, não falou, assim, a gente, o SQL Server está indo para o Linux, e a gente vai ver que o Linux não é um bicho de 7 cabeças, que ele ajuda a gente também, tá? Embora ele não sirva para fazer nada no SQL Server, nessa apresentação aqui, ele vai ajudar a gente a ver como está o nosso ambiente. Tá? E este seletor aqui, lindo e maravilhoso. Isso, ó que gênio, o cara saiu já, eu estava aqui já com cara de besta. Tá? Então assim, eu vou falar como monitorar o seu ambiente SQL Server, não só SQL Server, mas mais focado em SQL Server, utilizando os ABICs. Né? E por que utilizar uma ferramenta externa para monitorar o SQL Server? Né? E por que os ABICs? Gostaria de agradecer aqui aos patrocinadores, tá? Microsoft, Unip, CRESP-DB, iFinger, DataSeg, NGR. Você não estava aqui? Você não estava aqui? Tá? Tá? São eles que patrocinam aqui, são eles que ajudam a gente a fazer esse evento. Tá? Eu não ajudo nada, eu só venho aqui falar. Mas são eles que bancam o Coffee Break, toda a infra aqui. A Unip disponibiliza isso aqui para a gente. Tá? Então, como um palestrante hoje, que não citarei o nome, falou, né? Aceite o spam, né? O e-mail marketing desses caras, porque isso aqui informa que eles estão fazendo um bom serviço, estão ajudando e estão fornecendo isso para vocês. Tá? E amanhã foram abertas mais vagas, né, Haddad? Então, amanhã vai ter um evento lá na Microsoft, foram abertas mais vagas, onde o Fabiano Amorim vai vender uma dica por R$1. Como ele vai falar em 150 dicas de Tani, vai custar R$150 e toda a renda, absolutamente toda a renda, vai para o Lar Criança Ninho de Paz. Tá? É uma forma da comunidade PES ter uma função social, além de essa divulgação de conhecimento que vocês tiveram aqui durante o dia inteiro. Tá? Então vamos lá. Tá? Eu sou DBA, me falaram que era para falar há mais de 10 anos, né? Olha lá, porra, entreguei a idade, né? Há mais de 10 anos, tá? Sou formado há trocentos e tralalá de anos, tá? Tenho algumas certificações, tá? Já estou em empresas de tudo que você imaginar aqui, menos padaria, mas eu gosto muito. E eu estou sempre disposto a disseminar conhecimento, a auxiliar novos profissionais. Né? Tem um exemplo aqui, ele é DBA desde que começou a trabalhar comigo. Né? Não manja muito não, mas tá bom. Né? Hoje eu trabalho na TAP, a TCS, Tata Consultancy Service, é uma empresa indiana, que a gente presta serviço para uma empresa global, num projeto. A gente é uma gota d'água no mar desse projeto. A Operação Brasil é suportada por mim e pelo Diego. Né? Faço alguns treinamentos, algumas consultorias pela minha empresa DBA For All, e eu sou cofundador do DBA Brasil, para quem não conhece. Foi o primeiro grupo grande de DBAs multiplataforma no Brasil. Tá? Os links façam parte, lá todo mundo ajuda, aqui, a Haddad faz parte, eu, Diego, Reinaldo, mais alguém aqui conhece o DBA Brasil? Aqui, ó, bastante gente. E assim, lá todo mundo ajuda, tem nego demais que era de Postgre, de SQL Server, de Oracle, de DB2. Outro dia tinha um cara de Sybase. Tem até de Access. Mas é verdade. O cara falou assim, olha, eu estou com problema no Access. Cara, arquivo texto é banco de dados.
Então vamos lá. Como que eu posso monitorar meu ambiente de SQL Server, né? Posso usar o Active Monitor, Extending Events, Data Collector, jobs no SQL Server, tasks do Windows, alerts do SQL Agent com database e-mail, mais um monte de outras coisas. Opções externas. Tem o Nagios, o Cact, o Apex SQL Monitor, o Redgate SQL Monitor, o Idira SQL Check e os Zabbix, a palestra sobre ele. Né? O que me levou, né, o que nos levou a querer monitorar o nosso ambiente de banco de dados? Né? O cliente, ele questionou, quando a gente começou o projeto, ele questionou para a gente está fazendo um knowledge transfer, né, uma transferência de conhecimento, e ele questionou, se o meu serviço ficar fora do ar, como vocês saberão? A gente, tem várias formas. Como que o fornecedor anterior fazia? Eu não sei, pergunta para eles. Aí fomos lá e perguntamos, e ele falou, olha, nos servidores de aplicação eu faço um ping infinito. Ping menos TIP e larga lá. Não, na hora que parar, você sabe, olha, parou, mas não avisa, né? E o banco de dados? Banco de dados quando cai, alguém liga pra gente. Rastreado por fofoqueiro, né? E lógico, se a aplicação deu pau, aonde que está o pau? No banco de dados, sempre. Caiu um meteoro em cima do data center. O banco de dados parou. Aí ele falou isso aqui e a gente fez essa cara linda aqui, maravilhosa. Eu falei, caralho, velho. Vocês estão assim há 5 anos aqui, então vamos lá. 10 anos. 10, né? Então vamos ver o que é. Conversamos com a equipe da Índia e tal. Falou, o que vocês usam aí? Aí o pessoal da Índia, a gente tem um serviço aqui, que não sei o quê. Ficamos 3 meses tentando usar o serviço dos caras e não conseguimos. Na segunda semana a gente já descobriu que não ia conseguir, então a gente já começou a correr atrás. Né? E durante o resto do tempo aí... Não, estava escrito no negócio que eles falam que é inglês. Né? Mas aí a gente conversou e não conseguia sair, aí os caras vinham com as coisas assim, bem caseiras mesmo. Esquece, não vai rolar. Vamos correr atrás disso aí e vamos pesquisar o que a gente pode fazer. E aí a gente começou a correr atrás. Primeira coisa que o cliente falou, eu não quero gastar um puto com isso. Beleza. Premissa principal, tem que ser grátis. Dentro dos grátis, olhando outras coisas, a gente ficou entre esses 3 aí. Tá? É o Cact, o Nagios e o Zabbix. Né? Aí o que foi avaliado? Documentação. Cara, era um mundo novo, a gente ia precisar pesquisar muito. E tem que ter uma documentação do fornecedor do software. Facilidade de instalação. Eu manjo tanto de Linux quanto o Diego manja de física quântica nuclear. Tem um lugar muito bom para você aprender Linux. Chama www.vivo-linux. E foi ali que a gente começou a catar um monte de coisa, apanhei pra caramba, mandava o comando do Linux, é um negócio legal, né? O Windows, por exemplo, Windows 2003, você ia lá, clicava no ícone e ele fazia tal coisa. No 2016 tem um ícone bem parecido com aquele que faz a mesma coisa. Né? Aquilo é similar. Aí o Linux não, o Linux você entra na distribuição CentOS, Red Hat, o comando é yum. Aí você vai no Ubuntu, que é apt-get. Aí, cara, eu mandava os comandos, porra, essa merda não funciona. Eu falei, não, é que você está usando a distro errada. Eu falei, caramba, né? Então, facilidade de instalação seria um grande requisito para a gente, né? Ampliação de funções. Isso é uma coisa que eu sempre corri atrás, porque assim, você quando vê um problema, é certeza que você não está vendo o problema todo. Você está vendo só a casquinha do problema. E esse troço vai crescer. Tá? Então, ampliações de função via plugins, template. Tá? Quem tiver curiosidade, acredito que todo mundo aqui que está com curiosidade, entra no site do Zabbix e vê o que ele consegue monitorar.
Ele monitora a geladeira, cara. Parque instalado. Quando a gente começou a ver isso aqui, o Nagios ainda era maior que os Zabbix. Tá? De um ano para cá, a situação se inverteu muito. Né? Por vários motivos, né? Uma outra coisa, flexibilidade. Tem que ser um negócio que eu posso colocar numa maquininha desse tamanho e monitorar 3 maquininhas ou monitorar um parque inteiro, um data center fodido. Né? E visual, por quê? Quando você manda alguma coisa para um diretor, para um gerente, o cara não quer ver aquele monte de número assim, de formatar texto formatado, né, com tab. Não quer ver isso. Né? Ele quer ver um negocinho bonitinho que ele bate o olho. Ah, tá, subiu. Ah, tá, desceu. Né? Então, um visual também era um requisito. Tá? Em cima de todas essas aí, aqueles 3 ali, o que mais se enquadrava era os Zabbix. Né? O Nagios era o mais próximo. Aí uma préviazinha aqui dos Zabbix. É um software open source, com licença GNU, tá? Versão 2. Isso aqui diz que ele pode ser usado, você pode alterar o código, você pode executar, você pode distribuir, você pode mandar para sua mãe, tá? Você pode instalar onde você quiser, é grátis. Tá? Ele é muito leve. A nossa primeira versão foi instalada num notebook desktop, que era um notebook Celeron, né? Com 1,5 GB de memória, né? Era 1,5 de memória, que estava encostado lá, que não podia desligar do automático, senão ele desligava. A bateria dele também durava, acho que 32 segundos, um negócio assim. Né? Ele é escalável nesse ponto do caramba. Você pode instalar ele nesse notebook velho, ou montar vários servidores trabalhando em conjunto, com um cluster de banco de dados para ele armazenar os dados, e você monitora um data center como o da Dell EMC. Eles usam isso. A Activity, há um tempo atrás, começou a usar, mas por causa de questões políticas desistiu. A baixa manutenção. Cara, desde que a gente colocou lá, a gente não teve assim, nenhum problema de ter que ir lá resolver. Desde que a gente instalou... Só quando a tia do café desligava o notebook. Né? Mas assim, era só dar restart e o bicho estava funcionando de novo. Né? No site ele chega a falar em manutenção 0. Isso não existe, é a história da carochinha. Né? Mas assim, é bem baixa mesmo. Você só precisa mexer nele na parte, no engine dele, quando você quer melhorar alguma coisa, alterar a versão, alguma coisa desse gênero. No mais, esquece. Ele tem segurança, você pode usar o HTTPS para acessar ele, você pode usar certificado para manter o seu ambiente. Tá? É opcional, não é obrigatório, mas você pode fazer. Tá? E você pode fazer integração com vários outros softwares, inclusive para ajudar na sua monitoração. Eu posso monitorar o meu ambiente com scripts de PowerShell, VBScript, Ruby, Python, PHP, Java, Shell Script, com o batch do DOS, né? A Carol me passou outro dia lá uns batches, né, que eles usam lá. Batch do DOS, mandava lá, os Zabbix executa esse batch lá e retorna, dá um retorno para ele. Puta, ele funciona com isso. Ele provê proatividade na monitoração, tá? Ele tem vários thresholds que quando você coloca os templates já estão lá programados, mas você pode alterar isso de acordo com o seu ambiente. Por exemplo, ele alarma quando diz que está com 10% de espaço livre. Pô, a gente tem um sistema lá que tem 3 teras, tem um disco de 3 teras. Né? 10%? 300 gigas. Né? E esse cara não cresce muito rápido. Ele cresce, 300 gigas dá para 3 anos. Ele é grande, mas é todo de histórico. Tá? Então eu vou lá, cara, isso aqui quando ele tiver, por exemplo, eu tiro de percentual, passo a numérico. Falo, me alarma quando tiver só 50.
Aí ele vai lá e pode colocar isso. Manipulação de eventos. Eu posso resolver um evento quando acontece alguma coisa, eu passo um threshold lá, eu posso resolver esse evento automaticamente. O Zabbix pode fazer isso. Ele pode ir lá e dar um restart no serviço. Ele permite fazer isso. Alertas. Você pode mandar alertas de todo jeito. Como, por exemplo, a gente recebe aqui, tá? No Telegram. Meu ambiente manda para mim, via Telegram, eu tenho ele aqui. Então, alarma, se for uma coisa grave, chega aqui para mim. O histórico, você configura quanto tempo você quer manter de histórico, a gente mantém. O padrão dele é 365 dias, né? A gente manteve isso aí. Você pode usar esse histórico para fazer capacity plan. Olha, meu servidor, a utilização de CPU dele foi crescendo durante um tempo, então, olha, eu vou precisar melhorar essa CPU. Mas disco eu posso manter porque ele manteve, eu consigo utilizar ele para fazer isso. Tá? E ele, para guardar esses dados, ele também usa atualmente, né, 2, né, 3 é frescura. 2 tipos de banco de dados, ou MySQL MariaDB, ou o Postgre. Interno nele, roda na mesma máquina, roda em máquinas diferentes, é indiferente isso. E a instalação dele se dá nessas plataformas. Tá? Linux, quase todas as distros, acho que tem uma que eles reclamam lá, tá? AIX, tarará, tarará. O server não roda em Windows. Acredito que ainda. Tá? O proxy já roda em Windows. O proxy novo já roda em Windows. Tá? E o agent roda em qualquer coisa, inclusive em celular. Esse aqui é um exemplinho lá do próprio site, né, que eles colocam que você vai precisar aqui, né, os seus servidores aqui vai ter um agentezinho rodando. Esse agente é muito legal, porque é um serviço do Windows que ele fica parado, ele fica só ouvindo. Né? Então, o consumo dele na máquina é praticamente zero. Ele fica lá ouvindo. Aí o server vai lá e fala assim, pergunta, olha, como é que estão os dados aí? Ele fala, os dados são esses. Olha, como é que estão os dados aqui? Os dados são esses. Tem outro que tem o próprio agente, você pode falar para ele que você quer que ele seja ativo. Ele vai lá, cata os dados e manda para o seu servidor. Tá? Consome um pouco mais, mas também é ridículo de pouco. Tá? Eu ainda tenho um outro lugar que eu posso ter aqui os meus clientes aqui, passando por um proxy, tá? E mandando para o meu back-end. Isso tudo vai ser armazenado na base de dados e o meu front-end pode ser aplicação, uma interface web e eu posso inclusive abrir ticket num ITSM da vida no seu servidor de ticket lá no serviço que vocês usam para ter ticket chamados e tal. Ele pode abrir isso automaticamente para você. Tem integração para a maioria deles. Eu sei que tem o ITSM máximo e aquele da HP lá. Acho que esse assim, documentação dele tem um monte. Tem um monte de coisa que a gente lê assim, passa para lá, porque não interessa que não... Nesse esqueminha aqui, ó, por exemplo, você é um provedor, um provedor de serviços para uma empresa, você tem lá a sua consultoria de banco de dados, e você fala ao cliente, olha, gostaria de fazer essa monitoração. Aí o cliente fala assim, tá, mas tudo bem, os meus servidores não acessam a internet. O que você faz? Coloca um proxy lá, que pode ser um notebook mais velho que aquele que a gente usava, porque o negócio é zero dados, é praticamente uma catraca. É como se fosse uma catraca, mesmo processamento de uma catraca de entrada em empresa. Né? Ele recebe todos esses dados, né, e manda os ABICs. Então, só esse cara teria acesso à internet. Tá? Ou a um link específico na sua empresa. Como? Né?
Ele roda Linux, né? Então roda. Não, é muito, muito leve. Aquele notebook velho, encostado que tem lá, pode virar um proxy. Lógico, você vai ter a confiabilidade de um notebook velho ou de um Raspberry. Tá? Agora assim, o visualzinho, ó, simplesinho, tá? Ah, achei feio. Tem um cara chamado Grafana, eu não vou falar, só vou dar um toque aqui. Grafana, que é um visualizador de dados que tem integração com esse cara, e ele não faz só com esse cara, ele faz com um monte de coisa do Grafana, tá? E ficam uns visuais muito bonitos. Você pode mandar para o seu chefe que ele vai achar legal. Você fala assim, ó, gastei 10 anos fazendo isso aqui e não vou te cobrar nada, né? Você configura arrastando. Drag and drop. Tá? Mostra os gráficos, por exemplo, ó, aqui teve uma coisa, ó, aconteceu uma coisa aqui na rede, né? Olha, você teve um pico aqui que você estava usando mais rede nesse horário, tá? Tem esses gráficos, vários tipos, tá? Ele faz um mapa do seu ambiente. Isso aqui é muito legal. Ele vai praticamente automaticamente ele pelos IPs e por onde ele está passando, dependendo do tipo de software, de aparelhos que você está monitorando, ele consegue fazer isso aqui automaticamente. Telinhas bonitinhas para você colocar, por exemplo, num painel de alerta dentro da sua equipe lá de monitoração. Cara, ó, tem um troço ali que ficou vermelho, vamos correr atrás. Várias telas aqui, você pode usar isso aqui para monitorar todo o seu ambiente. Ó, eu posso colocar tipo CPU de 4 servidores, 8 servidores, tal, ou a CPU, memória. Eu escolho isso aqui, é tudo totalmente customizável. Tá? E como que eu monitoro banco de dados? Eu ia falar só do SQL Server, mas o Haddad falou que eu posso falar mal de todos eles, né? Pode falar bem do SQL Server aí, ou pode mal dos outros. Tá, beleza. Tá? Assim, existem templates prontos, tá, no próprio Zabbix, que se não vierem na versão que você baixar, existe nesse cara aqui, ó, sharezabbix.com. Tá? E tem esse outro cara aqui que é muito legal. Tá? O DB4Bix, ele é um cara que integra com qualquer banco de dados, assim, com qualquer não, com vários bancos de dados. Hoje ele é homologado para vários bancos. E o que ele faz? Ele entra lá no seu banco, faz uma query e te retorna o resultado. Faltando uma aguinha aqui. Esses são os bancos que os Zabbix hoje conseguem monitorar, né? Postgre, Oracle, MySQL, Sybase Anywhere, esse Allbase SQL da HP, o DB2, tá? E o maravilhoso e incomensurável SQL Server da Microsoft. Falei bem, né? Então. O que ele faz? Ele vai lá, pega as queries, pega os seus medidores, ele vai no seu servidor, pega os apontadores do Performance Monitor, tá? E eu descobri um negócio montando esse evento aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas a versão do Windows em português, os contadores do Performance Monitor são em português. Aí eu falei, porra, não está monitorando aqui. Aí eu falei, não, o notebook tem em português. Aí eu tenho que... Mas assim, não tem problema. Eu vou lá, crio um novo template e falo assim, ó, esse template aqui é para o português. Traduzo tudo, boto aqui e boa. Sem problema. Né? Eu estava falando, ele acessa o banco de dados e executa queries que voltam um valor único. Então é sempre chave valor, chave valor, chave valor. Tá? Eu vou disponibilizar isso, tá? Os privilégios do banco de dados são ridículos. Tá? Basicamente, view process no SQL Server, tá? E select em meia dúzia de tabela. Dependendo do que você vai fazer. Eu fiz uma function que ele faz uma consulta lá e guarda um valor para eu saber qual foi a última vez que aquilo ocorreu, para ele falar se está ok ou não, tá? Então, eu dei write só naquela tabela específica.
As queries que vêm com o DB4Bix, lá padrão, você pode customizar, você pode tirar, você pode trocar, você pode fazer o que é. O ambiente é seu, você decide o que você vai querer. Ele é totalmente personalizável. Tá? E a frequência também de coleta, por exemplo, eu tenho um banco de dados que eu preciso saber daquele troço ali, assim, eu tenho que estar com o cara online. Cara, manda fazer a cada 10 segundos. Tem um outro lá, que acontece mudança lá uma vez por ano. Cara, manda fazer a cada hora. Você customiza o tempo, a frequência em que esses dados vão ser coletados. Tá? Onde aprender? No site da Zabbix. Tá? Zabbix também é uma comunidade aberta, que tem um monte de desenvolvedor. Se você quiser colocar isso na sua empresa, eles pedem para que vocês colocando lá, quando for usar de forma empresarial, façam uma doação. Vocês viram o verbo que eu usei. Eles pedem, eles não mandam. Lógico, você gostou do produto, achou que é legal, está colocando na sua companhia, faz uma doação. Você pode ajudar a comunidade também desenvolvendo templates. Eu submeti um template lá, que o template que eles têm para o SQL Server é só para a instância default. Eu alterei isso aí e fiz um template para instância nomeada. Você manda, eles vão fazer uma avaliação e depois de um tempo, se tiver legal, eles aprovam isso aí. Né? O DB4Bix no próprio site do fabricante, que é o Smart Marmot. Também. Muito legal também, tem uma documentação muito legal. Né? Jorge Pretel. Esse cara manja muito disso. Ele tem livro escrito, o site dele tem vários tutoriais, ele dá curso disso. Tá? Ele divulga bastante conhecimento dele no site dele. E o nosso querido amigo Google. Também, esse cara também manja muito, esse tal de Google. Tá? Então vamos lá, fazer uma apresentação. Seguinte. Eu estou com duas maquininhas aqui. Tá? Uma que está rolando, e que está um horário maluco, o SQL Server. Tá? Que essa é a minha maquininha. Não? Vamos ver esse mané fazendo. Não, não é. Não quero, preciso trocar. Cadê qual que é o botãozinho lá que apertou? Beleza. Agora está direto a minha tela. Então vai entrar aqui no xvideos.com. Aqui. Agora vem. Tá? Então eu tenho duas maquininhas aqui. Tá? Uma que está rodando, ou pelo menos deveria, o meu SQL Server. Não. E uma que está rodando o SQL Server e a outra que está rodando o Zabbix, tá? Esse Zabbix aqui, quem faz parte do grupo viu o dia que eu consegui instalar esse cara aqui, que eu fiz uma maior festa, porque eu instalei no Oracle Linux, tá? Não foi fácil, porque tinha uns problemas de lib e assim, as mensagens são muito amigáveis no Linux, né? Ele fala assim, a lib tal assim não está lá. Aí você vai olhar, não, a lib está aqui. Né? Aí você vai lá de novo, não, a lib não está lá. Aí não, a lib está aqui. Não, a lib 1.0 não está lá. Não, cara, aqui tem a 2.0. É melhor. Não. Se ele pedir a 1.0, você tem que ter a 1.0 lá. Tem que ser aquele número. Não pode ser nem a 1.1 nem a 0.9. Tem que ser a 1.0. Tá?
Por que eu escolhi o Oracle Linux? Porque é free, tá? E porque ele é o mais próximo da versão mais comercial de Linux, né? Pô, existe Linux comercial? Sim, existe Linux comercial, que é a Red Hat, tá? Teria o CentOS, mas aí, como tem vários sites, eu fiquei meio na dúvida em qual pegar, então peguei o Oracle, que eu sabia onde ia pegar, tá? E aí, pô, como é que eu acesso o meu Zabbix, meu servidor lá? Como é que eu vejo os meus dados? De um jeito muito difícil. Através de uma conexão web. Ele é um aplicativo, ele tem um aplicativo web, tem umas páginas em PHP, tá? Mostra um dashboard, isso você customiza também, você coloca o que você quiser mostrar nesse cara aqui, tá? Ele mostra para mim também, ó, tudo aqui, tudo via interface web. Eu odeio esse tal de... Ele tá meio lento isso aqui, hein? Por que será? Oi? Não, para fazer o HTTPS? Sim, tem. Isso aí é opcional. Aqui eu não vou colocar porque vai ser mais uma coisa. Tá? Eu tenho aqui, ó, a configuração, tá? Vários templates. Cara, eu só não estou entendendo porque ele está tão lento assim, mas tudo bem, tá? Aonde eu tenho aqui, ó, para quem está mais no fundo aí, até para mim que estou aqui perto, né? Eu tenho template para servidor de FTP, de HTTP, de HTTPS, IMAP, LDAP. Tem um template app MS SQL. Que legal, isso aqui é do DB4Bix, tá? Ele não tinha isso aqui, eu fui lá e importei um template. É difícil, eu vou mostrar importando um template aqui, coisa assim muito difícil, vocês vão apanhar muito fazendo, tá? Vários tipos aqui de SO, tá? E aí, que legal, o que esse template faz? Bom, esse cara aqui tem os tipos de aplicação, se é performance, se é CPU, se é disco, itens, tá? Triggers, gatilhos, aquele cara que vai acionar os alertas, tá? Gráficos, telas prontas, telinhas bonitinhas lá que já vêm preparadas. Aí tem itens de descoberta. O que são itens de descoberta? Vamos lá. Qual a diferença desse meu notebook para o seu notebook? O que mais? HD, tá? Pastas de HD, HDs. Né? Num servidor, por exemplo, eu tenho um servidor que tem 3 discos, ou tem 20 discos separados. Descoberta, ele vai lá, entra no seu servidor, dá uma olhadinha e fala assim, olha, você tem 5 discos. Você tem 2 estão com letra, os outros estão com mount point. Ele consegue ver isso aí. Então eu tenho tudo isso aqui, ó, a maioria veio com a maioria veio com o SQL, já veio com o Zabbix já pré-instalado. Cara, eu acho que eu tô com o mouse aqui, que eu não consigo usar isso, não tenho destreza manual para isso. Vamos lá. Então, ó, eu tenho tudo isso aqui, ó, e toda vez que eu faço eu associo um servidor com um template, ele me mostra aqui, ó. E eu posso associar templates a templates. Tá? Ou seja, todos esses templates que estão aqui, ó, o OSIX, OS FreeBSD, tal, todos esses aqui, eles têm internamente deles lá os itens, aplicações, tudo desse outro template, que é o template do app, do agente Zabbix.
Porque o Zabbix monitora o próprio Zabbix. Que aí ele sabe, por exemplo, você como pode ter vários aplicativos, vários servidores Zabbix trabalhando junto, se um cair, você consegue ser avisado que aquele um caiu. Quando você tem um só, se ele caiu, você nota que você não está mais recebendo alerta. Né? Aí precisa do fofoqueiro. Aí você pode usar aquele ping infinito para ficar fazendo ping aqui. Aí outro aqui, ó, por exemplo, ó, template, cadê aqui, ó, OS Windows, eu tenho duas máquinas ligadas aqui. Aí eu vou mostrar um negócio estranho para vocês e eu acho que alguém vai fazer alguma pergunta sobre isso. Olha que legal. Eu tenho aqui um template DB Server e tenho um template DB Server. Eu tenho um host, né, DB Server, SQL Server, e um DB Server Windows. São máquinas diferentes? Por que eu tenho duas máquinas aqui? Sim. Pô, mas não seria melhor se eu pudesse associar dois templates na mesma máquina? Seria? Não? Por que você não fez isso? Por que o Zabbix não permite que faça isso? Permite. Aqui, ó. Quando eu venho aqui, eu posso colocar quantos eu quiser. E por que eu deixei dessa forma? Por uma coisa bem simples. O Zabbix permite que eu dê acesso diferenciado para vários usuários. Né? Então, por exemplo, para o Haddad, que é DBA, Oracle, né? E ele adora, é certificado em Oracle. Estou mentindo? Olha lá, ficou vermelho. Para o Haddad, eu só vou dar acesso aos servidores Oracle em Windows para ele, porque ele não manja de Linux, que ele falou também que não manja de Linux. Né? Então ele só vai ter acesso aos Oracle que estão rodando em Windows. Então eu só vou dar acesso ao Oracle. Ele não precisa saber. Tá? Já o Reinaldo, que é administrador de Windows, tá? Eu vou dar acesso só para ele ver as coisas Windows. Então fazer esse tipo de separação facilita para a gente. Lá na empresa que a gente atende, os caras têm uma mania legal que é tipo, eu tenho um troço aqui para instalar, instala em qual? Instala aquele ali. Né? E o que roda ali? Sei lá, depois a gente vê. Então tem um servidor que ele tem, vamos ver se eu lembro tudo, ele tem o IIS instalado, tá? Ele tem o SQL Server instalado, ele tem um Tomcat instalado, e tem um Oracle instalado. E tem um Firebird. Né? Aí o cara, de vez em quando, ele reclama de lentidão, né? Aí quer uma resposta educada. Impossível, né? Então a gente tem lá, olha, ele para Windows, a versão dele para Windows, a versão dele para SQL, para Oracle, aparece 3 vezes. A pergunta por template, não por host. Por host. Mas só que se eu der o acesso ao host e ele tiver com todos os templates ali, ô saco, ele vai mostrar tudo. Vou ficar aqui, ó, alisando a barriga, tá? Fica aí, quando eu não estiver mexendo, você mexe, vai? Faz alguma coisa que presta na vida, né? Então, você vê por host, né? Mas se ele tiver um host só, se eu entregar para você vai ver a hora, vai SQL e tal. De repente você não precisa saber disso. Eu vou passar essa informação para o meu cliente. Né? Porra, tem coisa que eu não quero que o meu cliente veja. Então, olha, você só vê esse templatezinho aqui. Tá? Só esse host aqui. Que o host, embora tenha essa ligação host com máquina, né? Ele nada mais é que um conjuntinho de dados que você coloca ali. Tá? E o que eu posso monitorar do servidor? Cara, eu posso monitorar tudo. Então vamos lá, ó. Eu tenho itens aqui. Vamos ver o que eu estou monitorando desse cara aqui no SQL Server. Tá tudo aqui para baixo. Então, ó, quantas tabelas temporárias eu tenho ativas?
wait time, o cache hit, tá? Tudo isso aqui eu posso monitorar. Eu tenho dois templates, tá, misturados aqui. O template do DB4Bix e o template do Fabix. E como eu sei quem é quem? Olha aqui, ó. Eu tenho o template DB4Bix, tenho o template SQL Server. Tá? Na lista aqui ele me mostra cada um o que eu quero, como eu faço, tá? Vou pegar agora um host, que esse aqui que é legalzinho. É o host do SQL Server, tá? Do Windows. O mesmo host, só que agora no template Windows. O que eu estou vendo aqui? Tem tudo isso aqui, ó, memória livre, memória usada, tal. Como que eu pego? Algumas coisas são chaves que o Zabbix mostra para você. Por exemplo, essa aqui. Não sei como é que aumenta isso aqui. Ela tem uma chave já pré-configurada no Zabbix. Na documentação tem todas essas aí. Tá? E tem outras que eu posso usar chaves do Performance Monitor. Então vamos lá. Do Performance Monitor, né? Ele coloca com código, por essa forma de número aqui, eu consigo vincular o inglês com o português, né? Mas aí, pelo menos eu não encontrei, que eu mudo todas aquelas, eu ainda estou apanhando um pouco, né? Mas, por exemplo, ó, aqui, ó, disco C, isso aqui foi uma chave daquilo que eu tinha falado lá de descoberta, tá? Cadê aqui, ó? Eu tinha feito um... Do outro lado, Zé. Tá aqui, ó, CPU. Aplicações também. Cada chavezinha daquela ali eu dividi em aplicações, então fica mais fácil de eu entender o que é cada uma, tá? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, esse aqui, inclusive, foi um negócio bem divertido também, que eu levei umas 2 horas tentando descobrir por que não funcionava. Né? Eu tenho esse cara aqui, tá? E dentro do template eu tenho esse cara aqui, que o nome é o mesmo, só que tem um correto no final. Tá? Qual dos dois vocês acham que vai funcionar? Por quê? Porque tem correto no final, não. Não, tem um negócio muito babaca. Esse nome que está aqui, ele tem que ser absolutamente igual que está lá no Performance Monitor. E não dá para você chegar lá no Performance Monitor e fazer um copy-paste. Eu não listei os contadores. Eu simplesmente catei, olhei lá e joguei aqui. Tá? Não tinha um espaço aqui entre o percentual e o idle. 2 horas tentando descobrir como é que funcionava. Por que não estava funcionando? Aí depois, eu acho que está faltando espaço. Eu falei, olha, beleza. Esse cara é um exemplo daquele do português e inglês. Ele só funciona para o servidor. Para o notebook ele não funciona. Os com número funcionam. Porque o número aquilo é padronizado. Né? Pelo nome, o nome está em português na versão do Windows em português. Então isso é bem simples. Pô, Fábio, como que eu faço? Eu coloquei aqui agora, vou monitorar MySQL. Né? Como que eu faço para monitorar servidores MySQL? Simples. Eu vou lá, chego aqui em template, né? Vou ver aqui se tem algum template, aí não tem template de MySQL. Eu vou importar um template. Aonde que eu acho um template para importar? Eu já falei lá naquele Share Zabbix, tem de monte lá. E o Google também conhece um outro monte. Tá? Chego aqui,
escolho o arquivo que eu quero importar, tá? Tenho todos esses templatezinhos aqui, né? Cato aqui, coloco, deixa eu ver aqui, vou chamar esse cara aqui, abrir, tá? Importar. Se der certo, ele avisa para mim que deu certo, tá? Se der errado, ele avisa, fica vermelhinho. Aqui, ó, importação concluída com sucesso. Ele foi lá, pegou todos os dados. Se esse template com o mesmo nome que está dentro, é um arquivo XML, você abre lá, você consegue editar. Se o nome que tiver lá estiver exatamente, inclusive é case sensitive, ele vai adicionar chaves novas, ele não apaga chaves antigas, a não ser que você selecione aqui que vai excluir os ausentes. Tá? Funciona legal. Procura isso na internet. Facinho de achar. Tá? Uma outra coisa. Eu queria saber, tem algumas coisas que essa versão dos Zabbix eu não sei se pega determinado... tem alguma chave que ela não pega, né? Tá. Logicamente que ele foi lá para a primeira, tinha que ir para a última. Né? Okay. O que eu posso fazer? Eu uso um carinha aqui, ó, dentro da minha máquina, eu vou no diretório. Eu vou no diretório onde o agente está instalado. Tá? Isso eu posso fazer no servidor. Tá? E chamo dentro desse cara aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 3 carinhas aqui. O agente, o ativo, né, que é o get, e o ativo que você faz essa consulta, e o sender é o que manda para o seu servidor, é o que você força mandar dados para o seu servidor. Tá? Então eu pego o agente, tá? E vejo, por exemplo, esse cara aqui, ó, estou pegando uma chave aqui de mount point. Né? Vamos lá. Que legal, ele retornou um negócio meio maluco ali para mim. Como é que a gente amplia isso, cara, hein? Bom. Ele mostrou um carinha para mim aqui e ele mostrou um negócio aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Tá? Vou tentar marcar aqui para melhorar um pouquinho. Falou que não é suportado. Né? Olha, essa versão do agente aqui não suporta isso. Mas tem como suportar? Tem. Eu tenho como criar coisas, eu tenho como colocar scripts. Eu tenho um script aqui que passaria a suportar esse tipo de coisa. Tá? Vamos ver então esse outro cara aqui, ó, se eu consigo pegar os dados desse cara. Consigo? Vamos ver. Esse também eu não consigo. Vamos ver aqui um outro que eu tinha... aqui, ó. Aquele do idle time, não. Esse é um pouquinho mais chato. Mas é com espaço mesmo. Não, peraí. O carinha certo está aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitinho. Vamos lá. Detalhe, tá? Rones administrou. Cadê que você? Preguiça é fogo, né?
Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse carinha aqui e ver o mount point, que é igual àquela tentativa que a gente fez lá no notebook, tá? Opa, não é suportado, tá? E esse carinha? Vamos ver. Também não suportado, tá? E esse outro aqui, ó. Olha que legal, esse voltou um valor para mim, né? Qual a vantagem disso aqui? Eu consigo, antes de criar um indicador lá nos ABICs, testar para ver se ele funciona e se vai voltar o que eu quero, né? Porque, não sei se vocês já abriram o Performance Monitor, tem indicador de tudo lá. Tem coisa lá que você pode decorar que você nunca vai saber para que serve aquilo. Talvez um carinha lá dentro da Microsoft que é tratado com pizza numa salinha fechada lá, saiba para que serve, né? Muita gente não vai conseguir usar aquilo. Então, assim, você pode monitorar o que você quiser, inclusive o seu celular, inclusive a localização geográfica do seu celular. Novas ideias, isso aí pode dar divórcio. Tá? Mas para isso, o seu celular vai ter que estar ligado nos seus servidores ABICs, que vai ter que estar aberto para a internet, blá, 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 mas dá para fazer. Tá? Eu falei lá no início de geladeira, né, porque hoje em dia a gente fala muito em IoT, né, e acho que a primeira vez que eu que eu ouvi falar em IoT foi a geladeira interligada, né, que é uma coisa que você coloca lá, fala, ó, toda vez que o nível de cerveja chegar a 2 latinhas, já faz o pedido automático lá. Entregou a cerveja, dependendo, se for na Suécia, né, o cara abre a sua casa, coloca a cerveja na sua geladeira, fecha e te deixa um ramalhê de flores, né? Foi aqui no Brasil, ele abre, rouba a sua geladeira, rouba a sua televisão, rouba tudo e dá uma cagada no meio da cozinha, né? E deixa só as latinhas vazias, né? Mas, assim, quando eu ouvi falando isso, eu fiquei pensando assim, cara, que legal, né? Uma geladeira desse negócio, hackear um troço desse deve ser sensacional, né? O cara chega em casa um dia, tem um caminhão de alface na frente da casa dele. Né? Você pode monitorar isso, inclusive se a segurança desse cara foi quebrada, tá? Como que uma hora, esse troço é muito grande, é muito vasto, tem um monte de coisa, tá? Eu tentei falar assim, mostrar para vocês assim, qual a vantagem de usar Por que eu não devo ficar pensando só naquelas... hoje tiveram algumas palestras de monitoração utilizando recursos internos do SQL Server ou do Windows. Por que pensar numa ferramenta externa? Se o meu servidor cair, né, se aquele desgraçado, aquele usuário fofoqueiro não ligar, né, os caras vão cortar o contrato com a minha empresa porque falaram, cara, se caiu, você vai ficar sabendo. Né? Isso é 100% a prova de falhas? Lógico que não. Né? Sempre tem falhas. Por exemplo, a gente ficou um tempo lá sem receber nenhum alerta de nada acontecendo no banco de dados. Né? Acho que parado e tal, cara, tá estranho isso aqui. Né? Aí eu entrei para olhar, tinha acabado, o DB4Bix tinha caído, né? Ele não estava mais fazendo as queries lá que ele precisava fazer. A gente monitora uma aplicação, sim. Sim. O ideal seria que ela fosse uma máquina nuvem, né, que ficasse ali fora do seu data center, até para saber se o seu data center está funcionando. Você pode, inclusive, assim, como eu posso ter vários Zabbix trabalhando em conjunto, eu tenho um dentro, um fora, um em outro lugar, tal, e ver isso. Cadê essa bolinha? Está aqui. Então,
Cara, esse tipo de solução gambiarrenta, aliás, de alternativa, né? Solução semi-técnica, né? Esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina. Quando eu fui prestar serviço nesse cliente que a gente está hoje, eu entrei lá, eu me senti há mais de 10 anos atrás, não posso mais falar, né? Não, sério, eu me senti em 92 quando eu entrei na Editora Abril. Que era assim, era que o cara tinha a mesa dele aqui, tinha um servidorzinho embaixo aqui, e ele tomava conta do departamento. Né? Era rede coaxial, não sei, a maioria que não deve nem saber o que é. Cara, rede coaxial, se você espirrasse perto ali e perdesse conexão, caía todo mundo. Né? E era assim. Aquele de TV, a NET usa esse troço, né? Tinha que ter assim, você fazia rede e no final você colocava um terminador, né? E era bonitinho aquele terminador, tinha um furinho que servia para colocar em chaveiro. Adivinha se os caras não catavam aquela porra para fazer chaveiro, né? Então, assim, acontecia, quando a gente começou nesse serviço, eu olhei assim e falei, cara, eu me sentia 20 anos atrás. Né, porque vocês estão parados no tempo. Né, tem um monte de coisa assim. Aí o cara, não, por que está tudo aqui? Não, porque todos esses, o SQL, o Oracle e o IS, é tudo num departamento aí, ele tem um servidor dele. Legal. E é a empresa global, tá? Eu não lembrava desse troço quando eu estava montando aqui, eu estava correndo, mas eu queria mais era os de número. Né? Tem que procurar, pois então, tem que procurar essas coisas e tal. Você consegue montar. O chato de você usar o de número é que ele não fica apresentável como o de nome, né? Que o nome, se você bater o olho, você já sabe, pelo menos, tem uma ideia do que serve, né? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Tá? A ideia foi ser, assim, visão geral, não dá para aprofundar, é um negócio que, bastante tempo, um cara que me ajudou muito com isso aqui, esse cara aqui, ó, Reinaldo Cantilho, tá? Ele não foi o fundador dos Zabbix, mas ele ajudou a escrever. Tá? É um cara que ele instalou, pegou bastante experiência, cara, compartilhou tudo comigo lá e tudo que eu estava fazendo, ele ajuda, de vez em quando ele chega lá, ele manja muito de MySQL. Fala, Reinaldo, eu estou com problema aqui no banco dos Zabbix, tá lento. Muda tal parâmetro, resolve o problema. Cara, legal, ponta firme pra caramba, tá? E se vocês tiverem alguma vaga, o cara está aí à disposição, tá? Início imediato. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui o Reinaldo, o cara que ajudou pra caramba. Um outro cara que não está aqui, que é o André Santin, que foi um cara que ajudou a gente pra caramba com o tal do Linux. Tá? O cara escova Bit. Da nossa empresa lá, a gente mudou o logo. Ele que deu as dicas, faz aqui, onde aparece na pagininha lá Zabbix, no nosso aparece o DBA Foral. Tá? O Diego também, que um puta do entusiasta, a gente ralou pra caramba, ajudou, correu atrás, procurou, foi lá, isso aqui dá pra fazer. Então, assim, são pessoas que ajudaram a gente muito. Eu queria, você já fez uma pergunta legal, eu queria mais uma pergunta legal para responder. Power BI vê o quê? Qual que é a matéria-prima do Power BI? Tá? Aonde que os Zabbix armazenam os dados? No MySQL. Se tiver o provider, cara, sem dó. Tá? Eu já fiz uma exportação dos dados aqui para um Excel. Né? Fiz um Power BI alternativo. Né? Gerei uns gráficos lá que eu precisava. Né? Foi. Porque esses gráficos dele, num determinado momento, não estavam servindo para o que eu queria mostrar. Ele era muito desenhadinho, bonitinho, mas para o que eu queria, não dava. Mas assim, o banco de dados é aberto, você tem o modelo de dados dele na internet, você pode fazer o que você quiser. Só não aconselho mudar a estrutura do banco.
Oi? Pode. Eu falei que eu ia mostrar um negócio aqui, eu esqueci. Tá? Aperta o botãozinho de Satanás. Então vamos lá. Vou voltar aqui para minha máquina que é mais fácil, tá? Vamos lá. Tá aqui. Gente, já tá acabando, tá? Só passei um pouquinho, tá? Porque eu sou filho da puta do caramba. Não, tá aqui, ó. Tá? Zabbix Script. Eu tenho um carinha aqui, ó, que no agente aqui, eu tenho um VB Script rodando. Tá? Pegando o JSON. Tá? Isso aqui não é obra de Deus, não. Isso aqui é do capiroto, meu. Isso aqui é do caramba. Tá? É muito flexível. Isso ganhou de lavada em cima dos outros. Porque assim, o Nagios, você tinha um monte de limitação que você podia usar ou não podia usar. Aquele CAX-TI é muito legal, mas não era flexível. Esse cara, se você conseguir colocar um cliente lá que mande esses dados e tiver como fazer um script lá, ele monitora. Monitora sapato com LED, cara. Esse aqui é um negócio, é muito legal. Tá? Não, é que agora tem aqueles da Olimpíada, né? Gente, eu trouxe umas coisinhas aqui, fazer propaganda do DBA Brasil, para quem não conhece, tá? Para quem for no DBA Brasil 2.0, não gostaria de não dar, né? Que são uns mimos da gente aqui, uma pastinha. Quem tiver interessado, vou colocar. Quem tiver interessado, só avisar, tá? Tá aqui, tem um squeeze muito legal, um squeezezinho alternativo, tá? Não, é legal porque você quando termina de beber, você dobra e guarda, tá? Para você que fez uma pergunta legal, tá? Uma caneca, tá? Você também? Beleza? E gostaria muito de agradecer vocês e assim, eu pretendo fazer mais alguns artigos e colocar lá no DBA Brasil e no meu blog também, no DBA For All, tá? Sobre isso aqui, porque eu virei um puta fã desse cara. Eu sempre tenho problema com esses monitores, tá? Mais uma vez agradecendo aí os nossos patrocinadores, tá? E obrigado pela presença de todos.